Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Especial, a princesa vampira do País Perdido. Prólogo parte 2. Momonga estava descendo lentamente, mas de repente ele mergulhou em grande velocidade e se escondeu em uma construção e 2 andares cujo telhado havia desmoronado. A velocidade de sua descida levantou uma nuvem de poeira. Momonga acenou apressadamente o braço para tentar dissipá-la, mas sem sucesso. Era um cômodo bastante espaçoso. Os móveis de dentro haviam sido esmagados sob o teto caído, e após a exposição aos elementos, eles haviam apodrecido completamente. Momonga manteve a magia Fly ativa, só para que seus pés não tocassem o chão. Ele havia considerado a possibilidade de que as tábuas do assoalho pudessem entrar em colapso. Se ele continuasse observando a situação dessa maneira, ele deveria ser capaz de aprender mais. No entanto, Momonga tinha algo mais importante para pensar. Que diabos está acontecendo? Por que a área ao redor está cheia de reações de undeads? Que lugar estranho é esse que me teleportaram? O fato era que Momonga olhara para a área em busca de reações undeads antes de vir para esta casa, e ele definitivamente tinha visto uma figura humana ali. Seus movimentos descoordenados certamente não eram os dos vivos. Momonga permaneceu imóvel enquanto se esgueirava contra a parede e concentrava todas as suas energias espionando o lado de fora. Mesmo se ele pudesse detectar os undeads, ele não poderia determinar sua força. As criaturas undeads mais poderosas incluíam seres que podiam ver através de Perfectum Novable. Neste momento, havia 2 coisas que Momonga poderia fazer. Deixar esse lugar para ser preciso, ir para longe, até que as reações de undeads desaparecessem. 2. Investigar o nível e assim por diante de tais criaturas, e se elas fossem de um nível que ele pudesse controlar, ele descobriria exatamente onde estava. Ele deveria escolher um deles, então. No entanto, não havia garantia de que ele estaria seguro se ele se afastasse. Nesse caso, seria melhor ficar aqui e investigar as reações vindas dos undeads. Além disso, Momonga também era um undead, então era muito provável que ele não fosse atacado enquanto não tomasse nenhuma ação hostil. Bem, supondo que só tem undeads lá fora. Momonga lembrou a sensação de usar a magia Fly e a confiança cresceu dentro de si. Vai ficar tudo bem, eu não sei o porquê, mas estou confiante de que posso usar magias de ataque sem nenhum problema também, isso realmente parece ruim. Eu não me sinto mais como eu mesmo, não. Vou pensar sobre esse problema mais tarde. Mais importante, vou ter várias maneiras de escapar enquanto eu puder conjurar teleporte. Momonga olhou ao redor, depois para o chão, que estava coberto pelos restos do teto desmoronado, e depois para as ruínas do telhado. Acho que não entrará em colapso, assim espero. Conversar consigo mesmo era um sinal de inquietação. O personagem chamado Momonga ficaria bem, mesmo se o teto caísse sobre ele. Mas isso era em última análise, algo de Yggdrasil, e mesmo que ele pudesse usar suas magias e habilidades normalmente, não havia garantia de que seu corpo funcionaria da mesma forma que no jogo. Mas então, a esses olhos, eu posso usar minha visão no escuro normalmente também. Devo assumir que minhas habilidades passivas também estão funcionando normalmente? Falando nisso, o nível de tecnologia aqui não é um pouco baixo? Este edifício não usava vergalhões de aço ou concreto. Os destroços espalhados a seus pés eram difíceis de distinguir, uma vez que haviam sido completamente pulverizados, mas pareciam ter sido feitos de madeira e tijolos. Isso ainda é Yggdrasil? Não, embora parece que seja a resposta. Não importava como ele pensasse sobre isso simplesmente não era o mundo real. Mas mesmo se fosse esse o caso, ainda deixava muitas dúvidas sem resposta. Momonga deixou essa questão de lado por um momento e lançou uma magia. Ele começou com um message. Ele deveria ver se ele poderia contatar alguém, poderia ser um GM ou outra pessoa. Depois de um tempo, ele começou a resmungar. Não conecta com ninguém. Ele não podia contatar ninguém e nem poderia sair. Era como se ele estivesse preso neste mundo. A seguir, melhor tentar dar uma olhada nos arredores para coletar informações. Nesse caso, vou usar Remote Viewing. Ele criou um sensor mágico e deixou-o flutuar no ar. Isso foi uma aposta. Seria problemático se houvesse undeads que pudessem enxergar através da invisibilidade, mas seria pior se a oposição tivesse meios de interferir nas magias de detecção, ou mesmo contra-atacar contra adivinhações. Entretanto, o que Momonga sentiu foi confusão. Que diabos é isso? O que ele viu agora era completamente diferente de Yggdrasil. Em Yggdrasil, ativar a magia Remote Viewing criaria uma janela de visualização no canto de sua visão. Pode-se ajustar o tamanho da janela livremente, mas fundamentalmente seria representado como uma tela sobreposta e ajustável. No entanto, desta vez foi diferente. Era como se ele tivesse aberto um novo conjunto de olhos e, com isso, outro campo de visão.
Ele não sabia se chamava isso de fascinante ou bizarrice. Ainda assim, não era um problema. Parecia natural para ele, e ele podia operar a magia normalmente. Ele até sentiu que havia mudado completamente. Momonga ignorou sua breve confusão e usou Remote Viewing para avistar a criatura Undead. Era um homem cambaleante, andando em solavancos não dotados de inteligência. Havia olhos nebulosos sob as pálpebras abertas e ele não mostrava sinais de piscar. Parece que este ser Undead não era de alto nível. Pelo contrário, era de baixo nível, chamado de zumbi. A aparência comum de um zumbi era tipicamente muito horrível, mas não no caso deste ser. Não parecia que tivesse sofrido grandes danos ou estivesse podre. Parecia apenas um cadáver imaculado se movimentando. Um Undead é assim se isso fosse Yggdrasil, não? Por que estou pensando nisso tudo como não sendo Yggdrasil? Isso pode ser um grande problema. Os servidores foram desligados? Como poderia então? Momonga de repente percebeu algo, e ele gritou em uma voz que não agitaria os zumbis próximos. Isso é ilegal. É confinamento ilegal. Me tirem daqui. Se isso de fato fosse um jogo, e se estivesse sendo gerenciado por alguém, então era muito provável que essas palavras fossem gravadas. O capacete usado adjacente ao computador que Suzuki Satoru usava também gravaria. Se a empresa percebesse, provavelmente tomaria algum tipo de ação. Contudo, ele não viu nenhuma resposta nesse sentido. Como eu pensei, isso não é mesmo Yggdrasil. Eu não acho que a empresa ganharia nada deliberadamente me atacando, isso é crime. Mas o jogo se tornando realidade ou algo assim é ímpar, ou será que é possível? Além disso, o fato de usar essas habilidades e magias como se fossem parte de mim também é extremamente estranho. Momonga balançou a cabeça. Isso também era muito importante, mas sua prioridade agora era avaliar a situação ao seu redor. Ele precisava se proteger antes de tudo. Se ele morresse, o jogo terminaria com ele saindo, ou seria apenas o fim, afinal, isso agora era realidade. Momonga deixou o sensor criado por magia passar pelos olhos do zumbi. Não houve resposta. O homem continuou cambaleando para frente. Ele não conseguiu ver. Posso ter certeza de que é um zumbi? Enquanto observava o homem sair, Momonga deixou o Remote Viewing continuar pela estrada. Ele encontrou mais de 10 criaturas Undeads na estrada, e eles eram todos iguais, zumbis. Ainda assim, há muitos deles, isso é certo. Alguns deles andavam em círculos dentro das casas e outros vagavam pelas ruas. Parecia que toda a cidade estava sob o domínio dos mortos. Dito isto, cenas do tipo não eram incomuns em Yggdrasil. Na verdade, havia algumas cidades subterrâneas que eram dominadas pelos Undeads. Entre elas, incluíam locais que poderiam ser convertidos em bases depois de derrotar os monstros-chefes que lá habitavam. Momonga não tinha estado em tais lugares antes, mas os vídeos que ele assistira retrataram uma linda cidade paradisíaca. Em pouco tempo, Momonga terminou sua exploração dos arredores. Tudo o que ele aprendeu foi que não havia outras criaturas Undeads além de zumbis, e que toda a área estava em ruínas. Sem sobreviventes. Momonga exalou com um ufa, embora não tivesse ideia de como seu corpo esqueleto, e sem pulmões pôde fazer algo assim, e dissipou suas magias Remote Viewing e Perfect Unnovable. Ele estava preocupado com o que faria se houvesse jogadores, especialmente PK, por perto, mas parece que ele estava sendo excessivamente cauteloso. Além disso, dependendo da situação, havia a possibilidade que ele levantasse os braços em sinal em rendição ao entrar em contato com outras partes e assim obter informações sobre eles. Após um período de ruminação, Momonga verificou que ainda podia teletransportar normalmente, assim decidiu sair da casa em ruínas e ir para as ruas. Ele ainda não ousava colocar muita fé em sua força, mas não deveria haver nenhum problema desde que pudesse usar as mesmas magias que normalmente usava em Yggdrasil. Não, mesmo que as coisas desenrolassem por um caminho ruim, ele ainda poderia recorrer a uma fuga. Se possível, ele teria gostado de avaliar sua força matando um zumbi, mas isso seria perigoso demais. Embora isso fosse baseado em seu conhecimento de Yggdrasil, Undeads de baixa inteligência como zumbis consideram Momonga como um deles, e portanto, não iniciariam um ataque. No entanto, as coisas seriam diferentes se ele começasse o ataque. Pode até mesmo provocar uma resposta hostil de todos os zumbis ao redor em uma reação em cadeia, e terminando com todos os Undeads em toda a cidade o considerassem um alvo válido para ataques. Algo do tipo só enfraqueceria sua força, portanto, aumentar o número de seus inimigos seria o último recurso. Atualmente, ele deve priorizar a coleta de informações. Momonga deixou a casa arruinada. Dar o primeiro passo exigiu muita coragem e fez seu coração disparar, embora, para começo de conversa, ele nem tinha tanta coragem, mas o primeiro zumbi que ele conheceu não reagiu a ele com hostilidade, e se afastou de Momonga como se nada tivesse acontecido. Com isso, o tremendo peso vindo da cautela e medo que pesava sobre Momonga desapareceu um pouco. Ele investigou as ruas ao redor e chegou a uma conclusão. Para começar, a tecnologia aqui não era particularmente avançada. Não havia sinais de ferramentas elétricas, e as técnicas de construção modernas não produziriam tijolos de formato irregular. Era possível que houvesse linhas de energia enterradas no solo, mas, nesse caso, seria totalmente impossível prosseguir com as operações diárias. Esta também foi a primeira vez que ele viu fogões sem serem em Yggdrasil. Além disso, isso realmente é Yggdrasil? Não, é muito diferente. Mas e se for? Gradualmente Momonga veio a perceber que isso não poderia estar dentro de um jogo.
Sendo assim, o que aconteceu com ele? Para começar, como um corpo que era totalmente composto de ossos se movia, ele não tinha músculos nem nervos, mas ainda assim, estava se movendo sem a necessidade de tais coisas, e um feito desse só poderia acontecer em jogos. Não, quando ele pensou sobre isso, surgiu a questão do poder, e o princípio chamado magia. Momonga desceu a rua principal. A base de conhecimento que ele construíra para si fora quebrada em alguns minutos, de modo que ele ainda não conseguirá reconstruí-la. Mesmo assim, tudo o que posso fazer é continuar reunindo informações. Talvez fosse porque esta era uma rua principal, mas o número de zumbi errantes de repente aumentou. A fim de evitar trombar em qualquer zumbi, Momonga mais uma vez lançou Fly e continuou se movendo a uma altitude ligeiramente maior. Parece que esta era uma via principal para esta cidade, pois quando ele olhava para frente, podia ver os portões da cidade, que estavam abertos. Na outra direção, havia um castelo de aparência extravagante. Talvez tenha sido porque foi construído de forma diferente, mas não parecia tão danificado quanto a casa arruinada de antes. Acho que eu veria danos do tempo se eu chegar mais perto. Se for por conta disso, então seria melhor assumir que esta cidade foi abandonada por um longo tempo. Não me diga que as pessoas desse mundo, eu acho que tenho que pensar nisso como um outro mundo, não podem sequer derrotar meros zumbis? Ou é como um daqueles filmes onde os zumbis mataram todos? Será que eles não puderam nem mesmo derrotar zumbis, o mais fraco dentre as criaturas undeads de Yggdrasil? Ou esse lugar era diferente de Yggdrasil, e os zumbis eram extremamente poderosos? Ele precisava responder essas duas perguntas o mais rápido possível. Enquanto Momonga ponderava sobre o apocalipse zumbi que havia ocorrido nesta cidade, e como isso poderia ter acontecido, Momonga recebeu uma reação undead. O quê? Entre as reações que recebia da massa ao seu redor, uma delas foi gradualmente se afastando dele. O que é isso? Momonga estreitou os olhos. Ele podia sentir um certo grau de inteligência daquela ação, uma qualidade que os zumbis que encontrou não possuíam. É um jogador? Eu não vou te deixar ir embora, fonte de informação ambulante. Ele flutuou levemente no ar. Dada a total falta de hesitação da outra parte enquanto se movia, não seria ilógico assumir que estava bastante familiarizado com o layout da cidade. No entanto, a sinuosidade de vielas e terreno perdiam sentido para alguém que pudesse conjurar Fly. Momonga voou em linha reta através do ar. Em poucos instantes, ele viu a forma de alguém. A pequena figura em um manto com capuz olhou várias vezes para trás, olhando para o lugar onde Momonga estivera, enquanto corria pelas vielas estreitas. Usarei a minha dominação de Undeads. Não, esse é o último recurso. E além disso, talvez eu não seja capaz de dominá-lo. A dominação Undead seria considerada uma ação ofensiva. Se a figura em sua frente estivesse ligada àqueles zumbis, era muito provável que ele acabasse gerando agro em todos os zumbis da cidade. Embora ele não precisasse se preocupar com isso, se essa figura fosse um jogador, seria provável que ele terminasse por fazer um inimigo mais perigoso. Momonga pousou na frente da figura. Dita figura por acaso estava olhando para trás naquele momento e colidiu com Momonga. Foi um impacto leve, e isso não significou nada para Momonga, mas a pequena figura não pôde suportar a colisão e caiu de bunda no chão. Ele podia ver algumas mechas de cabelo loiro debaixo do capuz. Boa noite. A noite está bastante estrelada. E ei? A figura não respondeu à saudação de Momonga. Tudo o que ele ouviu foi uma ingestão súbita de ar. Eles eram incapazes de falar ou não entendiam japonês. Sem informações suficientes para tirar uma conclusão, Momonga continuou falando. Peço desculpas por isso, mas estou bastante confuso no momento. Há várias coisas sobre as quais gostaria de perguntar. Posso fazer algumas perguntas? A outra parte pode ser um jogador como Momonga, o que significaria que sua idade aparente poderia não corresponder à idade real. Com isso em mente, Momonga fez sua pergunta de maneira educada. Claro, ele não esqueceu de abaixar a cabeça para indicar que estava cumprimentando. Momonga olhou nos olhos carmesins sob o capuz. Eles se vestem como criança? Isto é um residente desse mundo? Não parece um NPC também, Momonga lembrou inconscientemente da grande tumba de Nazarick e os NPCs que haviam genuflectido diante dele. O que aconteceu com eles? Por tudo o que sabia, ele poderia ter perdido aquele lugar maravilhoso que ele havia construído com seus amigos. Entretanto, Momonga balançou afugentando tais pensamentos. Neste momento, ele não ganharia nada em contemplar tais coisas. Momonga observou a pessoa diante dele, tomando cuidado para não a olhar de maneira grosseira. Era uma menina muito jovem, provavelmente com mais de 10 anos. Seus olhos, arregalados pelo choque, eram vermelhos como sangue. O que ele pensara ser um manto com capuz era, em uma inspeção mais minuciosa, apenas um pedaço de pano preso com cordel. Certamente só um Undead amarraria algo de forma tão descuidada no pescoço. As roupas sob o manto estavam esfarrapadas pelo desgaste e descoloridas onde a sujeira e a areia haviam chegado. Parecia roupas femininas, mas as mangas soltas estavam amarradas por cordéis, e o que outrora fora uma saia, agora estava amarrado no que parecia ser uma calça. Era uma roupa totalmente utilitária. Ele não tinha ideia de como seu corpo ósseo podia sentir o cheiro de alguma coisa, mas essa garota não tinha o cheiro de decadência, diferentemente dos zumbis que ele havia encontrado. Talvez a falta de odor corporal, apesar do estado esfarrapado de sua roupa, tenha sido por falta de processos metabólicos.
Permita-me repetir, tenho algumas perguntas. Vai ficar tudo bem, não é? Ah, peço desculpas, Momonga disse enquanto estendia uma mão ossuda para ela. Porém, a garota sentada no chão não mostrou sinais que o cumprimentaria. Ela ainda estava cautelosa com ele? Já que é assim, não vai se importar se eu perguntar, é isso. A garota assentiu. Momonga ficou levemente surpreso quando viu que ele poderia se comunicar normalmente com a linguagem falada. Já que eles poderiam interagir verbalmente, isso significava que ela era uma jogadora? Para começar, sim, eu sou Suzuki Satoru. Posso perguntar seu nome? As pupilas carmesins pareciam se arregalar em círculos perfeitos. Ela falou com uma voz muito rouca. Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo. Isso não é japonês? Isso significa que ela é residente de outro mundo. Ou não, ela é uma jogadora muito envolvida em seu papel como personagem. Ah, não faço ideia. Momonga e não, Suzuki Satoru respondeu aos grunhidos, decidiu tomar cuidado e assumiu o tom de um profissional respeitável. Eu sinceramente peço desculpas. Parece que sua voz é um pouco branda. Poderia repetir, por favor? Foi o mesmo de antes. Seu nome é Aruaha, então? Que nome estranho, A menina balançou a cabeça em negação. Ele podia ter certeza disso agora, ela definitivamente era capaz de entender japonês. Não é? Então, será que você não pode falar? Ela balançou a cabeça mais uma vez. A garota estava tentando seu melhor para vocalizar, mas Suzuki Satoru não conseguiu extrair nenhum sentido de sua resposta. Então, deixe-me mudar de assunto. Você é uma jogadora? Uma expressão perplexa apareceu no rosto da garota. Não é uma jogadora, então? Entendo. Então, seus pais. No meio do caminho, Suzuki Satoru de repente lembrou que ela era uma undead. Não havia como ela ter pais. No entanto, a reação da garota foi um pouco estranha. Ela baixou a cabeça negando vagamente. Foi uma resposta que sugeriu que ela os tivesse tido uma vez, mas não mais. O que devo fazer? Nesse caso, ele deveria apenas se desculpar e sair? Entretanto, ela era uma valiosa fonte de informação. Seria um desperdício terrível. Suzuki Satoru olhou para a garota fazendo ruídos estranhos e caiu em contemplação. Só então, ele ouviu uma voz muito suave. No Srizinvi, as palavras que ela repetia finalmente se tornaram distintas o suficiente para Suzuki Satoru entender. Me chamo Keno Fazrizinver. Assim que a garota se chamava. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!